Numa corrida contra o tempo, a Comissão Especial de Reforma Política agilizou a instalação de uma outra comissão especial para analisar a PEC 10 de 1995, que cria o Sistema Eleitoral Distrital Misto. A ideia é acelerar a tramitação dos temas da reforma política que precisam de mudanças na Constituição para entrarem em vigor. É que para vigorar nas eleições para prefeito e vereador, a reforma tem que ser aprovada até outubro deste ano. Como esta, outras propostas sobre o tema tramitam na Câmara, como, por exemplo, a PEC 10 de 2011, do deputado Luiz Fernando Machado, do PSDB de São Paulo, que institui a chamada responsabilidade eleitoral para presidente da República, governador e prefeito. Ele está aqui conosco para explicar seu projeto. Seja bem-vindo ao Palavra Aberta, deputado. Explica para a gente essa proposta, que é uma inovação na obrigação do gestor público cumprir com seus compromissos, é isso? Exatamente, Amnésia. O que nós avaliamos como necessário? Todo e qualquer ocupante ou quem pleiteia ocupar cargos majoritários, prefeito, governador e presidente da República, deve necessariamente entregar um plano de governo quando se inscreve na Justiça Eleitoral. É requisito de admissibilidade para aceitação da candidatura a entrega de um plano de governo. O que nós queremos fazer através desta PEC, a PEC 10 de 2011, é exatamente legitimar este programa de governo. É dar a oportunidade para que a população saiba que, após votar em determinado candidato que apresenta uma proposta de campanha, que apresenta uma promessa em período eleitoral, que ela se tornará vinculativa. Nós devemos, através da PEC, vincular aquilo que é proposto em período eleitoral com aquilo que se é executado durante o mandato. Nós fazemos uma avaliação muito clara de que o estelionato eleitoral é exatamente a oportunidade que o candidato tem, em período eleitoral, de oferecer inúmeras propostas, por muitas vezes sem a menor viabilidade de aprovação, sem a menor viabilidade de execução. E após eleito, ele esquece daquilo que prometeu. O que nós queremos fazer é exatamente regulamentar esta postura de quem promete em período eleitoral deve cumprir, sob pena de ser penalizado caso não haja o cumprimento. E tem que ter, deputado, essas propostas têm que estar antes das eleições, claro, para que o eleitor possa conhecê-las e aí votar no candidato muito mais pelas propostas. Acho que a ideia é mais essa. Exatamente. Do que no homem, no cidadão. Exatamente, Amnésia. Exatamente esse é o nosso objetivo. Fazer com que, em período eleitoral, o candidato tenha responsabilidade para prometer. Porque prometido, estando registrado na Justiça Eleitoral, estas promessas, ela deverá necessariamente ser executada, a não ser que se tenha uma justificativa. Por exemplo, o candidato promete... Quem vai mensurar isso? A Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral. E também a própria população, que vai poder pegar o plano de governo de determinado candidato nas eleições passadas, por exemplo, pegar o plano de governo de cada um dos candidatos que hoje exercem um mandato de prefeito de uma cidade, por exemplo, e avaliar se este plano de governo foi cumprido durante o período de mandato. Porque existe uma prática política no Brasil, em todos os lugares do mundo, de que o período eleitoral é feito para que as pessoas absorvam e consigam dar vazão ao sentimento de esperança, ao sentimento de poder acreditar que o candidato vai, de fato, melhorar a sua cidade, melhorar a vida do cidadão. E passado o período eleitoral, por muitas vezes, o próprio candidato esquece aquilo que ele prometeu. O que nós queremos fazer é regulamentar, dizer, olha, se você promete em período eleitoral, prometa com responsabilidade. Vai ter que cumprir. Prometeu, vai ter que cumprir, Amnésia. Exatamente isso que você disse. Deputado Luiz Fernando Machado, o senhor também tem dois projetos paralelos a essa PEC, que é exatamente para obrigar a esse cumprimento e penalizar os que não cumprirem. Como é que funciona isso? Quais são esses projetos e como são eles? Funciona da seguinte maneira. Avaliado estando o gestor público, que acaba de ser eleito prefeito, de que deve cumprir as suas metas durante o período eleitoral, ele, após o seu mandato, no final do seu mandato, será avaliado. A população, por exemplo, poderá verificar se ele cumpriu a meta de construção de creches,
se ele cumpriu a meta de construção de escolas, se ele cumpriu a meta nos investimentos em saneamento básico. A população vai poder mensurar sob um critério objetivo. De, olha, o prefeito prometeu construir 100 creches. Passados os 4 anos, quantas creches ele construiu? Olha, ele construiu 98 creches. Ótimo. Ele teve toda a disposição em poder cumprir e vai justificar o porquê faltaram 2 creches. Mas se caso ele se eleja, tentando dizer à população que vai construir as 100 creches, e passado o período do seu mandato, ele não construiu nenhuma, na minha avaliação, ele cometeu um estelionato eleitoral. Ele prometeu aquilo que ele sabia que não poderia cumprir e, portanto, deve ser punido. Então, essas duas outras leis... Tipifica como crime tipifica como crime de responsabilidade. Portanto, deixará o representante inelegível por 8 anos. A nossa proposta, a alteração na Constituição Federal, ela se dá exatamente com este objetivo. Prometeu, não cumpriu ou até mesmo não justificou o descumprimento, terá necessariamente este chefe do Poder Executivo que ficar 8 anos sem disputar nenhum tipo de eleição. A minha proposta trata da responsabilidade eleitoral, assim como a responsabilidade fiscal. Aquele que não cumpre, por exemplo, o percentual mínimo de investimento, segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, em educação e saúde, ele é penalizado. O gestor público, ele é penalizado. Então, da mesma forma... É a Lei da Responsabilidade Fiscal, que tem vários anos e é uma lei de sucesso. Uma lei muito importante, porque deu o ordenamento de qual percentual do orçamento público deve ser investido em cada uma das áreas, especialmente educação e saúde. De certa forma, esse seu projeto também obriga que o candidato a um cargo executivo, ele faça um plano de gestão do seu mandato. Muito importante, Amnésia, essa sua avaliação, porque é exatamente isso. É o gestor poder conhecer o orçamento público, saber exatamente aquilo que ele pode ofertar à população enquanto proposta no período eleitoral. Porque senão fica muito fácil. O sujeito é candidato, faz uma pesquisa, vamos dizer, quantitativa para saber quais são os desejos da população e faz o seu plano de governo com base numa peça de ficção, com base numa peça de ficção eleitoral. E depois, passado o período das eleições, vencendo ele as eleições, ele não se lembra mais daquilo que ele se comprometeu. Então é exatamente isso que você aqui define. É a oportunidade de dar qualidade ao programa de governo que se é entregue. Para nós não termos aquelas questões de que, olha, entreguei o plano de governo sem ler, portanto não sei o que está escrito. Entreguei sem o menor comprometimento de saber se tem ou não orçamento para determinada questão. Então nós não podemos mais, no país que nós vivemos, improvisar, né, onde a classe política passa por uma crise, vamos dizer, de imagem, que nós venhamos ainda a permanecer com políticos fazendo promessas que em período eleitoral soam muito bem nos ouvidos do eleitor, mas que após vem exatamente esta sensação de impotência, o que fazer se ele não cumpre, essa sensação de frustração de poder, aquela mãe deseja ter o seu filho próximo da sua casa, no seu bairro, de uma creche, de uma escola. Vai o candidato, diz, olha, senhora, se votar em mim, a senhora terá no seu bairro uma creche e uma escola. Passados os 4 anos, a criança não tem nem creche, nem escola. Isso é estelionato eleitoral. Esta é uma prática que deve ser abominada. E abominada ela é. O problema é que não se tem uma legislação que venha dar uma punibilidade. Exatamente. A punição... É, sem dúvida, um projeto muito importante para o país e em boa hora, porque a gente está discutindo, a Câmara está discutindo e o Senado, a reforma política. Quais os principais pontos que o senhor vê como mais importantes? Porque a reforma está correndo contra o tempo, porque as eleições estão aí, as próximas eleições teriam que aprovar alguma coisa em outubro para ela valer. Tem proposta de voto distrital misto, que é considerado uma proposta mais ou menos consensual. O que é que o senhor acha? Facilita isso, o voto do eleitor, essa mudança? Acho que facilita muito. Eu, particularmente, entendo que o voto distrital misto é um voto excelente para o cidadão. Vou pegar o estado de onde eu venho, o estado de São Paulo, como referência. Hoje nós temos mais de 30 milhões de eleitores no estado de São Paulo. Nós temos 70 deputados federais que são eleitos pelo estado de São Paulo. A partir do momento que você cria o modelo de voto distrital misto, você dá ao representante a oportunidade de ter uma relação mais próxima com o representado. O cidadão que está em determinada região do estado de São Paulo... Já atuando naquela região. Terá como fiscalizar.
terá como fiscalizar se o seu deputado está ou não cumprindo com aquilo que se comprometeu em período eleitoral. Então entendo eu, que o voto distrital misto é um voto que vai baratear as eleições, vai criar uma relação entre o político e a sociedade mais próxima, porque ele terá necessariamente que prestar satisfação ao seu reduto, ao seu distrito e, naturalmente, dará uma formatação com modelo misto, que seria a indicação daqueles deputados que possivelmente ficariam fora, porque representam minorias. Então nós temos essa preocupação de manter estes representantes de minorias via modelo distrital misto. Tanto o cidadão precisa se aproximar do seu político, como o político se aproximar do seu cidadão. E aquele que carrega consigo uma oportunidade de representação de um segmento que é minoritário, terá a oportunidade de ingressar no parlamento via a lista. Por isso, o modelo distrital misto é o que eu defendo, é o que eu acredito. Deputado Luiz Fernando Machado, infelizmente nosso tempo é curto, acabou. Espero que o senhor volte outras vezes no Palavra Aberta e parabéns pelo projeto. Muito obrigado, Mineres. E você que nos acompanha, um grande abraço e até a próxima edição do Palavra Aberta.